paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje, de maneira especial, nós vamos fazer a reflexão com o coração partido. Um grande amor da minha vida, a Cirila Carvalho, irmã da Linda, hoje voltou para a pátria espiritual. E o interessante é que ontem ela havia me ligado pedindo para ir dar um passe nela, que ela estava com um mal-estar muito grande, mal sabia que já era o coraçãozinho dizendo que estava cansado de bater. E eu ainda brinquei com ela, falei, fica bem que amanhã eu venho te buscar para a gente ir na palestra. Eu tenho certeza que ela está bem, mas eu acho que ela não vem porque deve estar na maior festa lá do outro lado. Então eu gostaria hoje de dedicar essa palestra à nossa Cirila. Hoje nós vamos reflexionar sobre um tema também bastante sensível, as crianças no mundo espiritual. É um tema que envolve muitos pontos, que inclusive antes eu gostaria de mandar um abraço fraterno para os nossos irmãos em Portugal. Eu recebi agora há pouco uma mensagem dizendo que estão nos acompanhando, e olha que lá agora são 23 horas, então para nós é uma honra muito grande ter essa companhia. Antes de começar, eu queria contar uma história rápida. Nós fazemos parte de um grupo de estudos, todas as terças-feiras à noite, já tem alguns anos. E, começo de setembro do ano passado, estávamos fazendo estudo, entrou no assunto do sanatório. E aí, num determinado momento, alguém pediu para ir ao banheiro, nós suspendemos o estudo. E eu aproveitei para ir buscar, eu tomo 3 magnésios antes de dormir. E eu aproveitei para ir tomar o meu suplemento. E assim que eu peguei o vidrinho, eu ouvi uma voz dizendo assim: escreva um livro sobre as memórias do sanatório. Aquilo me pegou de surpresa. Aí eu voltei, comentei com eles sobre isso e falei, eu não sei porquê. Aí me responderam, é porque você é o último daquela turma. Quando você desencarnar, as histórias vão com você. E logo no outro dia, eu sentei para escrever, e o que eu achei interessante é que a minha memória fez assim, abriu, e eu comecei a rever detalhes de 40 anos atrás ou mais. Por conta de certos fatores, eu suspendi a escrita do livro em outubro, até mais ou menos janeiro. E quando foi em janeiro, eu recebi um recado de uma outra casa espírita que eu não frequento, de uma outra reunião mediúnica que eu não frequento, onde manifestou o espírito de um médico jovem, dizendo, em outras palavras, que ele havia lido um livro sobre o sanatório. Lugar que para ele era muito caro, que ele tinha acompanhado o sanatório desde o começo. E ele disse, esse livro precisa vir para a Terra, e já está. Um irmão que palestrou aqui certa feita está escrevendo esse livro. Eu recebi o recado e falei, bom, então tem que voltar a escrever o livro rápido. E no 3º capítulo, eu escrevi a história da Aparecidinha. A Aparecidinha foi um espírito de uma criança, por volta dos 6 anos de idade, que foi recolhida nas ruas da cidade e levada para lá como um posto de assistência. E o que era interessante é que a Aparecidinha era uma criança muito alegre. Segundo o seu amador, que era um clarividente bastante, digamos assim, poderoso, e outros 3 médiuns clarividentes diferentes sempre davam notícia da Aparecidinha correndo, brincando, e ela tinha um carinho especial pelo meu pai. Dizia o senhor amador que todas as vezes que nós chegávamos de manhã no sanatório, ela corria, sentava no colo dele, abraçava ele pela barriga e ficava olhando, chamando ele de pai. O caso da Aparecidinha foi interessante, porque quem deu a notícia dela foi o Gersino, um espírito amigo da casa, e ele dizendo que a Aparecidinha morava numa residência aqui em Jataí, e o pai dela trabalhava numa fazenda, portanto, ficava a semana toda fora, e a madrasta judiava muito dela.
colocava aquela criança de 5 anos para fazer trabalhos pesados em casa, e naturalmente ela não conseguia fazer direito, e a madrasta então batia. E batia muito, surrava ela bastante. E numa dessas surras de manhã, ela desesperada, tentando fugir, saiu correndo, abriu o portão e atravessou a rua. No que ela atravessou a rua, um carro em alta velocidade pegou, o corpinho foi jogado para frente e ela continuou correndo. Aí uma equipe espiritual a recolheu e a levou para o sanatório. E essa história tem muita coisa interessante. O mais interessante é que a Aparecidinha foi desenvolvendo lá dentro, ela foi crescendo. Eu escrevi esse capítulo e mandei para 2 ou 3 pessoas lerem para fazer a crítica. E uma delas disse assim: que interessante, eu não imaginava que tinha criança no plano espiritual. E foi a partir daí que, conversando com outras pessoas, eu percebi que essa é uma dúvida recorrente. E por conta dessa dúvida foi que eu resolvi então fazer esse tema aqui hoje. Porque quando as pessoas são espíritas, outras perguntas se seguem, como por exemplo, o que acontece com a criança depois que desencarna? Para onde ela vai? Quem as recebe? Elas voltam como crianças? Elas voltam como adultos? E como tudo em a natureza não é uma resposta exata, cada caso é um caso, nós vamos hoje então reflexionar sobre isso. Até mesmo porque, sem dúvida nenhuma, a morte de uma criança é um momento de muita tristeza. É um momento que faz com que as pessoas se questionem. Por que isso acontece? Porque é antinatural. Nós esperamos que vão primeiro os mais velhos. E quando vai uma criança, choca bastante. Chico havia dito que não conhece uma dor maior do que a dor de uma mãe que perdeu o filho. Isto demonstra o quanto nós precisamos conhecer essa realidade por trás da morte de crianças. Porque quando nós conhecemos a realidade, isso não tira a dor, mas diminui a dor. Porque quando nós sabemos como estão ou para onde vão as nossas crianças, isso preenche uma lacuna aqui dentro que faz com que aquela dor seja minorada. Porque a reencarnação e a desencarnação são 2 pontos que, sob a ótica do sentimento, são antagônicos. A reencarnação é um momento que traz muita alegria. A desencarnação, quando acontece de uma criança, é um momento que traz muita dor. No entanto, os espíritos nos orientam que nenhuma dor é em vão. Muitas vezes a presença daquela criança nas nossas vidas, por alguns dias, semanas, meses ou poucos anos, é capaz de transformar para sempre o coração daqueles que ficam. Tanto é que Emmanuel teve o ensejo de dizer que as feições verdadeiras jamais se perdem. A desencarnação não extingue os laços de amor. Ou seja, o que foi vivido com amor vive para sempre. E uma vez conversando com uma mãe que tinha perdido seu filho sobre isso, ela disse assim: como que o amor permanece se eu não posso mais ver o meu filho, se eu não posso mais tocar o meu filho, se eu não posso mais sentir o cheiro do meu filho? Por mais que doa, nós precisamos entender que a morte é um processo natural e necessário. É a morte que encerra uma etapa na nossa evolução. A Cirila, aos 90 anos, e eu juro que eu achava que ela ia mais uns 5, muito alegre, muito cheio de energia, encerrou a etapa e retornou para que posteriormente dê seguimento na sua existência evolutiva. Porque a morte, ela não é um fim irremediável. No Céu e Inferno, capítulo 2, item 4, Kardec anota: a morte é apenas a destruição do envoltório corporal. O espírito continua a viver e a separação é apenas momentânea. Ou seja, nós morremos porque nós reencarnamos. No entanto, a vida não começa no berço e muito menos termina no túmulo. Nós somos seres eternos. Fomos criados por Deus e somos imortais e buscaremos a perfeição de espírito.
Afinal de contas, Deus jamais criaria o amor para unir pessoas, para que depois criar a morte, para separar os que amam. E certamente alguém pensou, tudo bem, mas será que Deus não poderia pelo menos esperar a criança crescer, sair da infância, para poder tirar ela da terra? Deus, sendo amor, Ele jamais permitiria o sofrimento de alguém sem necessidade. Ele jamais permitiria o sofrimento de uma criança sem necessidade, e muito menos a dor dos pais sem nenhuma necessidade. Se nós enfrentamos tamanha dor, naturalmente existe um motivo, e um motivo bastante justo. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 199, Kardec indaga: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os Espíritos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Essa resposta é uma resposta que a gente precisa pegá-la frase a frase para estudar. E aqui eu vou destacar 2 pontos para que a gente possa compreender. O primeiro ponto é quando os Espíritos respondem: pode representar o complemento da existência interrompida. Pode, é porque existem outros motivos. E um bom exemplo de existência interrompida é a situação de alguns suicidas. Exatamente. Quantas pessoas se matam na velhice? Às vezes a pessoa faltava 5, 6 anos para completar a reencarnação, ela se mata e retorna devendo 5, 6 anos. E posteriormente deverá reencarnar para cumprir os 5, 6 anos. E as crianças, porque vivem na infância nessa idade, irão desencarnar quando cumprir o seu tempo. Ah, mas e os pais? Afinal foi ele que se matou. Na lei, ninguém é inocente. Todos os envolvidos em todas as situações têm que responder por aquilo. Quem garante que os pais que receberam aquela criança, que vai viver 5, 6 anos para cumprir um tempo, no passado não foram o motivo do seu suicídio? Então Deus não erra. Mas nós vamos voltar às crianças depois, porque agora nós vamos lançar a luz sobre a situação dos pais que sofrem e sofrem muito. O segundo ponto daquela frase, ela quer dizer exatamente sobre a prova e expiação dos pais. E aqui, como eu disse, nós vamos entender por que o sofrimento dos pais. Provas e expiações. Comecemos por provas. De uma maneira assim, bastante simples, prova é toda aquela situação que nos ensina, que nos promove algum aprendizado. Emmanuel, no livro Consolador, questão 194, anotou: muitas vezes os espíritos que reencarnam por curto tempo são mensageiros divinos, trazendo lições de amor e renovação. O que ele quis dizer? Que ao mesmo tempo que uma criança precisa reencarnar e viver um curto espaço de tempo, ela termina aquele período, retorna à pátria espiritual, mas o doloroso processo para os pais sempre deixa aprendizados, sempre deixa muitas lições. Por exemplo, processos dolorosos de enfermidades, crianças que nascem com doenças congênitas, ou que adquirem determinadas doenças depois e passam em 2, 3, 4, 5 anos sofrendo com doenças, são situações que ensinam muita coisa. Humildade. Conheci muita gente arrogante que se tornou bastante humilde depois de enfrentar um período largo de dor dos seus próprios filhos. 2, aceitação. Aqui não é um caso próprio, mas ilustra bem. Um primo, isso já tem muitos anos, ele estava no hospital oncológico, Hospital do Câncer em Goiânia, e estava fazendo companhia para o pai, já idoso, que estava com a fase bastante avançada no câncer, e ele extremamente revoltado com a doença do pai. Ele então sentiu uma vontade de sair um pouco para espairecer, e andando pelos corredores do hospital, ele se perdeu e foi para onde? Na ala infantil de oncologia.
E lá ele viu aquelas crianças em tenra idade, com feridas horrorosas, com amputações, sofrendo, lutando contra a vida. E aquela visão fez com que ele aceitasse mais a situação do pai, que já tinha vivido bastante. Quarto ponto, unir famílias. Muitas famílias brigam, vivem de maneira apartada. Acontece uma situação de doença em uma das crianças da família, e aquela dor e aquele sofrimento termina, por fim, de unir as famílias. Outra situação, além da doença, é a própria morte. Quando ocorre a morte prematura, isso pode despertar muitos sentimentos na família, como, por exemplo, o amor. Eu conheci em outra cidade um senhor que era extremamente individualista e materialista. Aquele que vivia para juntar coisas e não ajudava ninguém da família. Até vir o primeiro neto, que era o amor da vida dele. Aquele garotinho que gostava dele, que brincava com ele, que amoleceu o coração dele e que caiu doente. Quando ele viu o esforço da filha, que não tinha como trabalhar porque tinha que cuidar do filho, ele foi para dentro da enfermaria de um hospital público e praticamente morou lá, cuidando daquela criança todos os dias para que a filha pudesse trabalhar. Depois da desencarnação da criança, a filha dele não conseguia mais trabalhar e ele trouxe ela para morar com ele, cobriu ela de carinho, de amor, e propôs abrir um negócio juntos para que eles pudessem trabalhar. Negócio que o sustenta até hoje. E aí eu posso enumerar mais solidariedade, como um casal, amigo nosso, que perdeu o filho que nasceu com um problema congênito no coração. E depois de sofrer muito, eles resolveram ajudar órfãos com doenças que impediam que eles fossem adotados. E assim por diante. Todos esses processos de dor e sofrimento seriam minorados se os pais não precisassem passar por aquilo. Mas leia-se, não precisasse passar por aquilo pelo segundo ponto, a expiação. Se a prova é o aprendizado, a expiação é toda e qualquer situação que nos impõe a correção, o reparo daquilo que nós fizemos. E aqui nós vamos com bastante calma, porque são os diversos motivos de expiação que levam pais a passar pela dor de perder seus filhos em tenra idade. E alguns eu acho que vai surpreender. Antes, é bom lembrar que todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Tudo que nós vivenciamos, sem ser aquelas coisas que nós fizemos, que nós buscamos, que nós construímos com a nossa própria mão, tudo o resto de ruim que a gente vivencia são resultados de ações passadas que nós escolhemos por livre e espontânea vontade. Em relação à criação de filhos, por exemplo, quantos homens engravidam suas parceiras e depois simplesmente desaparecem e deixam o filho ou a filha com a parceira ali praticamente sozinho para enfrentar a vida? Quantas mulheres engravidam e entregam o seu filho para a mãe ou para a sogra cuidar? Às vezes engravidam mais de uma vez e relegam seus filhos para outros cuidarem, para voltar a ter a mesma vida frívola que as levou à gravidez. Quantos casais vivem verdadeiros infernos nos seus relacionamentos, complicando e envolvendo direta ou indiretamente os próprios filhos? Você já parou para pensar que essas apenas 3 situações que eu enumerei são situações extremamente graves perante a lei divina? Porque quando Deus nos confia um filho, e esse é assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muita responsabilidade sobre a criação daquele espírito, iremos responder por qualquer queda que acontecer com eles. Chico Xavier, numa entrevista para a revista O Consolador, na edição 262, anotou: várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral. Não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos.
mais pais do que mães. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um diálogo entre Blandina e Hilário. Hilário faz parte da equipe que estava visitando uma estação, que eu vou falar posteriormente, junto com André Luiz e Clarencio, e lá encontraram Blandina, que na última romagem na Terra foi a nossa Meimei, e ela era responsável por cuidar de um grupo de crianças. Conversando então no capítulo 10, Blandina explicava para Hilário: temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, em rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre seus filhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Ou seja, são coisas que para nós, às vezes, parecem normais, cotidianas, e que infligem dor, sofrimento ou comprometem a vida de uma criança. E nesse capítulo ainda, Blandina revela uma espécie de infanticídio que a lei dos homens ainda não contempla, mas que na lei divina tem um peso muito grande. Lá no capítulo 10 ainda, ela explica para Hilário: há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas do que mães, jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorece a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação da lei. Percebe? São esses que, imbuídos dos seus prazeres, das suas vontades, gente que acha que o mundo, que a vida é um parque de diversões, fazem más escolhas, comprometem vidas e depois terão que resgatar em dolorosas reencarnações, ligados àquelas vidas que eles prejudicaram. E para finalizar, o último delas, o aborto. Quantas pessoas, aqui eu não falo só mulheres, porque muitas vezes a mulher, ela é quase que vítima. Recebeu pressão do pai, recebeu pressão da família, recebeu pressão do parceiro. Ou muitas vezes recebeu pressão nenhuma, ela optou por si própria. É uma escolha extremamente infeliz, porque a bênção da maternidade é algo grandioso. E acabar com isso através do aborto é um delito extremamente pesado perante a lei divina, segundo os próprios espíritos. No entanto, são essas situações que envolvem os pais e fazem com que eles possam sofrer com a morte prematura de filhos. No entanto, eu não estou aqui romantizando a condição infantil do espírito, da criança. Na maioria dos casos, sim, a morte de uma criança envolve muita dor, muito sofrimento, através de longos processos de enfermidade. E não raro, os pais questionam, os pais, amigos, familiares se questionam: por que que Deus permite tamanha dor a uma alma tão inocente? Tão inocente que até Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Ok. Primeiro que Jesus não disse que nós deveríamos ser como criancinhas. Mas ele disse que nós deveremos ter a humildade, a serenidade, a brandura de uma criança. Segundo, quando falamos assim, por que que Deus permite isso a uma alma tão inocente? Nós estamos olhando aquela reencarnação, aquele corpinho. Nós não estamos olhando o espírito que habita aquele corpinho. Porque quando nós olhamos uma criança, temos a impressão que é um espírito puro, sem pecados, sem nada. E é um ledo engano, porque a realidade é muito diferente. A doutrina espírita nos explica que o espírito que habita o corpinho de uma criança é um espírito antigo.
que está passando uma fase natural do desenvolvimento de um corpo, que é a infância, e que tem um motivo, que agora não vem ao caso falarmos sobre isso, mas que é um espírito antigo e muitas vezes mais antigo do que os próprios pais. São apenas espíritos reencarnados em fase de recomeço. Em outras palavras, são espíritos antigos em corpos infantis. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3, anota: o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Ou seja, aquela criança é um espírito que traz débitos. E como um espírito endividado, deverá enfrentar, dentro de um planejamento reencarnatório, no momento aprazado, no momento que ele estiver pronto para aquilo, no momento que às vezes antes de reencarnar ele pediu para enfrentar, ele traz mazelas e traz os seus débitos que deverão ser sanados através, muitas vezes, de uma dolorosa reencarnação. Portanto, a aparência de uma criança não reflete a situação da sua alma, do seu espírito. Na maioria dos casos também, pais que recebem espíritos extremamente endividados não estão ali por ser missionários. Redundante falar, né? Mas para a gente entender como goianos, a grande maioria dos pais estão ali comprometidos. Uma pequena parcela são de pais missionários que aceitam a missão de vir trabalhar a redenção daqueles filhos. Portanto, isso envolve também os grandes inimigos do passado, lembrando que as famílias, e esse é um dos motivos porque não existem famílias perfeitas, as famílias são grupos onde Deus permite que renasça ali espíritos afins, grandes amores, espíritos que já viveram várias reencarnações para formar um grupo, um núcleo coeso para poder receber os maiores inimigos. Quantos obsessores ferrenhos de anos e anos voltam para resolver a encrenca através de uma reencarnação? A reencarnação, portanto, é o processo de incorporação mais longo e é o melhor anti-obsessor que existe. Por exemplo, quando nós falamos que existem essas inimizades, eu relembro o caso da Aparecidinha. Quando nós contamos essa história, dá de entender que a sua madrasta era um monstro, era uma pessoa que judiava muito dela, sim. Do ponto de vista material, eu concordo. No entanto, segundo os desdobramentos da história, a madrasta foi vítima dela no passado. E reencarnada esquecendo de tudo, mas não da emoção, do sentimento, porque sim, o véu do esquecimento da reencarnação nos faz esquecer os fatos, mas não as emoções. Ela então, numa condição de superioridade física, não sabia porquê, mas castigava a menina, justamente pelo ódio que ela tinha do seu antigo algoz. Por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, aproveita essas situações para ensinar. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 11, anota: muitos espíritos renascem como crianças para suavizar os traços de suas imperfeições, permitindo melhor convivência familiar e social. Olha que interessante. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita inteligência, pega o nosso maior inimigo do passado, embrulha para presente num corpinho de criança, coloca aquela carinha mais fofa, mais linda, que dá vontade da gente apertar, amassar, morder, aconchegar no peito. E se ela desencarna nova, a gente morre de amores. Não é perfeito? Esse é um dos sentidos da reencarnação. E naturalmente uma programação reencarnatória dessa envolve muita dor e sofrimento. Portanto, em resumo, a depender da programação reencarnatória ou das nossas escolhas, a desencarnação precoce pode ocorrer sim. Agora, vem uma dúvida que gera muita controvérsia, principalmente no meio espírita.
A dúvida é, se uma criança desencarna, elas retornam para o plano espiritual como criança ou como adultos? Aí alguém pode pensar, ué, você falou aí da Aparecidinha, voltou como criança, sim. Mas eu também falei que nada é regra geral. Cada caso é um caso. Então a pergunta é o quê? Sim, não, talvez, quem sabe? Pois bem, como vimos na história da Aparecidinha, sim, existem crianças no plano espiritual. No entanto, eu também já ouvi uma palestrante muito famosa, dando uma palestra e dizendo que, em resumo, quando uma criança desencarna até os 4 anos, por ela estar muito mais para lá do que para cá, porque como André Luiz nos orientou nesse livro, e em Missionários da Luz também, a reencarnação só se completa aos 7 anos. Ou seja, até os 7 anos o espírito ainda está em processo de consolidação da reencarnação através da preparação do próprio corpo. Então ela falando que quem desencarna até os 4 anos, por estar mais para lá do que para cá, volta para o plano espiritual com a forma adulta anterior. E quem desencarna após os 4 anos, volta como está e passa a desenvolver no plano espiritual. Quando eu ouvi isto, eu lembrei de uma história que aconteceu lá no sanatório, que também vai ser narrada no livro. Certa feita, foi levada para internação uma moça, de no máximo 18 anos. Uma moça muito bonita, por sinal. Ela chegou lá enlouquecida, porque ela não suportava mais ouvir choro de criança. Quando ela entrava em crise, ela podia fazer o que quisesse, pôr um travesseiro, um fone, colocar som alto, enfiar a cabeça num buraco, que ela não parava de ouvir o choro de criança. Imagina um bebê chorando 24 horas na sua cabeça. Qualquer um enlouquece. E ela enlouqueceu. Mais para frente, depois de muitas coisas que aconteceram, foi orientado na nossa reunião mediúnica lá, que ela havia praticado um aborto. Só que por algum motivo, quando ela fez o aborto, foi extirpado o corpinho, mas o perispírito do bebê ficou ligado no perispírito dela. E a dor que ela infligiu ao bebê durante o processo de aborto, a criança gritava de dor. E como estava ligada no perispírito, ela ouvia dentro da cabeça, não pelos ouvidos. Por isso que não adiantava tampar os ouvidos. E aqui então está um caso de uma criança que inclusive desencarnou antes do nascimento e não voltou como adulto para o plano espiritual. Então vamos aos universitários, Kardec e André Luiz. O Livro dos Espíritos, questão 381, Kardec pergunta: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Os espíritos respondem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Então adquire. Entretanto, não adquire anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isso é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Entendeu? Por que o bebê ainda estava lá? Porque ainda existia um laço. É bem verdade quando ele fala assim, não, tem que ser que volta ao seu vigor. Claro, volta ao seu vigor porque ele não sofre mais as limitações do corpo material. Mas ele só vai voltar à sua feição anterior, por exemplo, como um adulto, a partir do momento que não tiver mais nenhum laço com o corpo anterior. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma passagem que eu destaquei que é um pouquinho longa, mas extremamente esclarecedora. E naturalmente eu resumi, tirei coisas para que, sem perder o sentido, por causa do tempo. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, indagou: antigamente supunhamos que os inocentes depois da morte permaneciam recolhidos ao descanso do limbo. Nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade adulta. Viu de onde que ela tirou a ideia? Pois é, talvez ela não leu o restante. Blandina, então, afetuosa, responde: em muitas situações é o que acontece.
Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição dos valores morais, recobrando logo após o serviço elevado ao efeito a respectiva apresentação que lhe era costumeira. Ou seja, espíritos missionários que reencarnaram para reerguer os pais, ao desencarnar ele voltou a ser como adulto, por assim dizer, por conta da sua elevada posição espiritual. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isto exige tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que, para quantos que se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável da restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior pelo próprio aperfeiçoamento moral. Em outras palavras, o que determina se o espírito, ao desencarnar como criança, retorna ao plano espiritual como adulto ou como criança, é a evolução espiritual daquela alma. Se for um espírito extremamente evoluído, ou pelo menos medianamente, acima da média, melhor dizendo, evoluído, ele já detém o conhecimento e a capacidade de se desfazer dos laços e voltar à sua aparência antes da reencarnação. Agora, como ela disse, a grande maioria dos espíritos não. Retornam como crianças e ali eles precisam receber os cuidados. Porque, afinal de contas, criança é criança, seja reencarnada, seja desencarnada. E se Deus é todo misericórdia, por que Ele permitiria que uma criança retornasse para o plano espiritual como criança, para ficar talvez perdida por aí como Aparecidinha? Deus não seria bom e justo se assim o fosse. Eis o ponto. Ele permite, mas Ele não permite. Segundo André Luiz, existem equipes altamente especializadas em fazer o resgate de espíritos infantis. E no caso da Aparecidinha, sim, ela fugiu, aconteceu um acidente, ela desencarnou imediatamente e já desprendeu do corpo imediatamente, mas ela não ficou por aí zanzando, perdida, chorando. Ela foi rapidamente recolhida por essas equipes espirituais e levada para o sanatório, que é um posto de auxílio aqui na crosta, como a gente vê tantos postos de auxílio na literatura de André Luiz. Nós temos postos de auxílio na crosta, próximo da crosta, em esferas mais elevadas, onde quer que necessite, inclusive nas esferas subcrostais. E como sanatório existem várias instituições, tanto para auxiliar as crianças na readaptação da nova realidade, como para ampará-las até o retorno à Terra. Lembra que o Chico disse que não havia visto nenhuma criança no umbral? Ele não viu porque todas elas estavam acolhidas nessas colônias, nessas estações. Locais de amor chamados de colônias de transição, educandários do espírito. Ainda entre o céu e a terra, no capítulo 11, Blandina fala do lar da bênção, que era uma dessas instituições onde ela morava e trabalhava, que acolhe criança. Ela fala: somos um grande conjunto de lares, nos quais muitas almas femininas se reajustam para a venerável missão da maternidade, e conosco, multidões de meninos encontram abrigos para o desenvolvimento que lhes é necessário, salientando-se que quase todos se destinam ao retorno à terra para a reintegração do aprendizado que lhe compete. A Aparecidinha conviveu conosco lá no sanatório por mais ou menos 5 anos. E ela foi crescendo. E ela precisava de educação. Uma vez aconteceu algo que foi assim, fantástico. Nós chegamos de manhã para uma reunião e estava um cheiro de urina muito forte no salão.
Meu pai chamou a enfermeira-chefe de plantão e falou: não houve faxina aqui nos quartos, porque os quartos onde eles pernoitavam os pacientes eram no mesmo pavimento. Não, senhor, está tudo limpo, está tudo arrumado. Começamos a reunião, o doutor Amador voltou-se para o meu pai olhando no colo e falou: Aparecidinha, você fez xixi na roupa e não tomou banho? Imediatamente ela incorporou numa mulher que era médium de psicofonia. E eu tenho essa gravação perdida em algum lugar. Meu pai gravou numa daquelas fitazinhas pequenas, cassete. Eu ouvi isso, meu pai desencarnou, ficou lá as peças. Eu consegui um gravadorzinho, mas não consegui pôr para funcionar. Mas é impressionante ela conversando através do médium. Uma criança pura. E por que do cheiro? Porque tinha um médium de efeitos físicos. E esse médium de efeitos físicos permitiu, através do ectoplasma, que materializasse aquele odor no ambiente, mostrando a beleza que é a mediunidade. No livro Voltei, o irmão Jacó, que é Frederico Figner, narra a nova morada, no capítulo Nova Morada Espiritual, o Parque do Repouso, que é uma outra colônia que recolhe crianças. Ele anota: vi desdobrar, inclusive lá trabalha a filha dele que veio recebê-lo na desencarnação. Depois de um período eles vão visitar esse local e ele anota: vi desdobrar-se ante meus olhos, enlevados de novo. Vi desdobrar-se ante os meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Espécies variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Marta, a filha dele, explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 e 12 anos de idade. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo em fase primária de cultura e inteligência. Percebe? Como é consolador saber que as crianças desencarnadas estão acolhidas com todo amor e carinho. Para melhorar, só se a gente pudesse ter contato com eles, não é? Pois temos. Isso não é plenamente possível, como acontece de maneira recorrente. Muitas mães, aquelas que se colocam em condições, aquelas que pedem oração, que se preparam para dormir, são levadas pelos bons espíritos para encontrar com essas crianças. No livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 9, o Clarencio informa, quando eles chegaram, na viagem, inclusive a equipe, Hilário, André Luiz, Clarencio, levava com ele 2 mães para rever os seus filhos. E assim que eles chegaram, ele fala: é o lar da bênção, informou Clarencio satisfeito. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressaram da esfera carnal. Nessa hora, muitas irmãs da terra chegam e visitam aos seus filhinhos desencarnados. Outra forma bastante comum é a psicografia. A lavra do Chico está lotada de psicografia de filhos, inclusive filhos de crianças que narravam que vinham escrever através das mãos da avó que tinha trazido eles. E muitas dessas psicografias viraram livros, como Crianças no Além, psicografado pelo Chico, sobre o autor. Que essas reflexões de hoje, que foram bastante compactadas, não é essa tragédia toda. Dói, mas se nós aprendermos a trabalhar as nossas existências, de forma a não nos comprometermos de maneira, às vezes, irremediável para a própria existência, não precisamos sofrer. A morte de um filho é uma provação dolorosa, mas também é a oportunidade de um aprendizado espiritual. Os pais podem encontrar conforto na doutrina espírita, que vem esclarecer, que vem orientar e que vem mostrar que tudo passa. Tudo passa. Eu vou, posteriormente, entregar para o pessoal da técnica, colocar na descrição do vídeo,
os 9 livros que eu fiz a pesquisa para essa palestra de hoje. Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer estudar e aprofundar o entendimento nisso. Mas para ficar gravado, eu vou elencar. Livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografia do Chico. Resgate de Amor, de Tia Minho, psicografia do Chico. Cânticos do Coração, volume 2, de Ivone do Amaral Pereira. Escola no Além, de Cláudia Pinheiro Galassi, psicografado pelo Chico. Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico. A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutter. Mensagem do Pequeno Morto, de Néio Lúcio, psicografado por Chico. Crianças no Além, de Marcos, esse que eu acabei de falar, psicografado por Chico. E a Revista Espírita, de janeiro de 1859. Todas elas falam da existência desses lares de amor. Todos eles explicam como que as nossas crianças estão do outro lado. Muito obrigado pela paciência, que Jesus abençoe a nossa semana e que assim seja.